Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre a atmosfera, o ar e alterações em sua composição. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada que envolve a Terra. Ela possui cerca de 800 quilômetros de altitude. Isso significa que são 800 quilômetros contados a partir do nível do mar até o espaço sideral. A atmosfera é dividida em camadas. Essas divisões podem variar de acordo com os pesquisadores da área. Elas são apenas para fins de estudo. Vou apresentar agora para você uma divisão baseada na temperatura. A primeira camada, a que está em contato com a superfície da Terra, é a troposfera. Ela é seguida pela estratosfera, que por sua vez é seguida pela mesosfera, onde cessam a maioria dos cometas. A camada seguinte é a termosfera, onde ocorrem a aurora boreal e a aurora austral. Por fim, a última camada é a exosfera, que juntamente com a termosfera é onde ficam os satélites artificiais. A atmosfera é composta por vapor de água e gases. O gás que está em maior quantidade é o gás nitrogênio. O segundo gás com maior quantidade na atmosfera é o gás oxigênio. Em pequena quantidade existe o gás carbônico e alguns gases chamados de gases nobres. À medida em que a atividade humana libera grandes quantidades de componentes na atmosfera, essa composição pode ser alterada. E com isso, muitos processos naturais do nosso planeta podem ser influenciados. Em outras palavras, a atividade humana tem lançado grande quantidade de poluentes na atmosfera, o que pode alterar a composição do ar e prejudicar a vida na Terra. Entretanto, não é só a ação humana que pode alterar a composição do ar. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é o órgão colegiado brasileiro responsável por organizar e orientar o Sistema Nacional do Meio Ambiente, a qualidade do ar atmosférico pode ser alterada também por ações naturais. Assim, ações do homem e da natureza podem alterar o ar atmosférico. Vamos à lei? Artigo 1º. São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Essa lei é uma lei do CONAMA. Então, de acordo com o CONAMA, a qualidade do ar é alterada de acordo com a grande emissão de poluentes, de forma a afetar tanto seres humanos quanto animais, vegetais e o meio ambiente de forma geral. Dentre as ações naturais que podem afetar a composição da atmosfera estão a atividade de vulcões, liberação de gás metano por animais durante o processo de digestão, poeira de desertos e decomposição, que é o processo que ocorre com os seres vivos após a sua morte. Dentre as principais atividades humanas geradoras de poluição do ar estão o funcionamento das indústrias e veículos. Para eles funcionarem, é necessária a utilização de carvão ou combustíveis fósseis, principalmente derivados de petróleo como a gasolina, o óleo diesel ou o gás natural. Esses combustíveis fósseis passam por um processo de combustão para gerar energia e manter indústrias e veículos trabalhando intensamente. Durante a combustão, os combustíveis fósseis entram em contato com o gás oxigênio da atmosfera e geram energia, liberando algumas partículas e gases que podem ser poluentes do ar. As partículas oriundas da combustão são poeira, fuligem e fumaça. Geralmente, essas partículas são pequenas e, por isso, encontram-se em suspensão no ar. Quanto menor a partícula, maiores são os danos causados à saúde. Dentre esses danos estão alergias,
irritação respiratória e irritação nos olhos. Os principais gases liberados da queima de combustíveis fósseis são o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre e ozônio. O gás monóxido de carbono é inodoro. Isso significa que não tem cheiro nenhum. Portanto, é extremamente perigoso, já que a pessoa que o inala não percebe. Em grandes quantidades, esse gás pode levar alguém a desmaiar ou morrer por asfixia. Isso porque o monóxido de carbono disputa com o gás oxigênio o lugar nas células hemoglobinas, que levam o gás oxigênio para as outras células do corpo humano. As células são a unidade básica dos seres vivos, elas que são as engrenagens dessa grande máquina que é o corpo humano. Com a baixa de oxigênio no corpo e, consequentemente, no cérebro, as pessoas sofrem asfixia. Por isso, é necessário que tenhamos cuidado em locais fechados com carros ligados. Caso seja realmente necessário que um carro fique ligado em um espaço fechado, é importante que ele fique ligado por pouco tempo. Outros gases liberados na combustão são o gás óxido de nitrogênio e óxido de enxofre. Eles se juntam a gotículas de vapor de água da atmosfera, originando ácidos. Como os ácidos estão juntos com as gotículas de vapor de água, acabam participando do ciclo da água, dando origem às chuvas ácidas. Vamos ver com mais detalhes esse processo. Perceba que a queima de carvão ou combustíveis fósseis de indústrias liberam, dentre outras coisas, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Nessa imagem, os dois óxidos são representados pelo meio círculo preto saindo da indústria. Os óxidos se juntam às gotículas de água presentes no ar. Veja aí na imagem as gotículas de água representadas pelo meio círculo azul. Quando esses óxidos e gotículas de água se unem, formam ácidos, representados pela união do meio círculo preto com o meio círculo azul. Então, esses ácidos passam a participar do ciclo da água, formando as chuvas ácidas. As chuvas ácidas prejudicam a água dos rios, mares e oceanos, causando danos à vida ali presente. Além disso, as chuvas ácidas impactam ambientes florestais, prejudicando vegetais e animais como um todo. Nas cidades, as chuvas ácidas podem corroer objetos expostos diretamente às chuvas, como, por exemplo, numa estátua. O gás ozônio é comumente encontrado na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera logo depois da troposfera, que vai de 15 a 50 km de altitude. A estratosfera está organizada em camadas, por isso possui este nome, já que estrato significa camadas. A camada inferior da estratosfera é gelada, com menos 60 graus Celsius e com poucos gases. A camada superior possui temperatura maior, graças à grande quantidade de gás ozônio. A união desses gases ozônio formam a camada de ozônio. Essa camada é responsável por filtrar e impedir a entrada de raios ultravioletas que vêm do Sol. Quando o gás ozônio é encontrado em excesso na troposfera, é considerado um poluente, pois pode causar danos à vegetação e contribuir com o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito de manutenção da temperatura do planeta Terra. Isso acontece porque os raios solares chegam à Terra. Uma parte é dissipada por ação das nuvens e uma outra parte entra, como nessa figura. Observe os raios solares saindo do Sol em direção ao planeta Terra. Alguns raios solares entram, são os raios solares representados pelas setas. Outros raios solares vão embora, ou seja, são dissipados por ação das nuvens. Observe aí as setas saindo do planeta Terra, indicando isso. Os raios solares que entram na Terra chegam à parte superior da Terra, a crosta terrestre, e são absorvidos e liberados na forma de raios ultravioletas. Perceba na imagem os raios solares saindo do Sol, sendo absorvidos pelo solo e liberados na forma de raios ultravioletas. Estes raios na atmosfera são absorvidos pelo gás metano, vapor de água e pelo gás carbônico, mantendo a temperatura da Terra.
Só que o excesso de gás carbônico na natureza, através, por exemplo, da queima de combustíveis fósseis, aumenta a temperatura do planeta, processo conhecido por aquecimento global. O gás metano tem maior capacidade para reter o calor que o gás oxigênio. Assim, o poder de aumentar o efeito estufa é maior no gás metano do que no gás oxigênio. Cerca de 60% do gás metano jogado no ar atmosférico é derivado de atividade humana. O aumento da quantidade de metano tem sido atribuído não só ao funcionamento de indústrias e carros, embora esses, juntamente com o desmatamento das florestas, sejam os principais causadores. Outros causadores são a pecuária, digestão de ruminantes, como bovinos e lixões. Assim, a criação de bois em larga escala, o crescimento de cidades e, consequentemente, de lixões, afetam e muito a qualidade do ar. O meio ambiente já sente algumas das consequências: alterações no clima, derretimento de calotas polares, elevação do nível de mares, grandes secas, ondas de calor, inundações, tempestades tropicais, extinções de espécies, entre outras consequências. Isso tem preocupado cidadãos, pesquisadores e grandes entidades de renome mundial, como a Organização das Nações Unidas, ONU, e Organização Meteorológica Mundial, OMM. Em 1998, essas organizações criaram o IPCC, uma sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Esse painel tem por objetivo divulgação científica de pesquisadores sobre mudanças climáticas realizadas em todo o mundo. Essas pesquisas têm apontado aquecimento global em ritmo acelerado, ocasionado principalmente por ação humana. Estima-se que a Terra aumentou a sua temperatura 5 graus em 10 mil anos. E para aumentar mais 5 graus Celsius, usará somente 200 anos, comprovando o aceleramento do aquecimento global. Para o Brasil, o IPCC tem mostrado mudança no fluxo do rio Amazonas, aumento do desmatamento, aumento de temperatura do ar e da água, prejudicando a vida nos ambientes aquáticos. Vamos conhecer algumas medidas que visam diminuir a emissão de gases poluentes que aumentam o efeito estufa. Destinação correta do lixo, evitando lixões, utilização de transporte público visando diminuir a quantidade de carros nas ruas, aplicação de equipamentos que diminuam a quantidade de emissão de poluentes por automóveis e fiscalização governamental de indústrias. Dados alarmantes do IPCC fizeram com que a ONU, em 1997, propusesse um acordo internacional, que foi assinado por vários países. O objetivo era reduzir a emissão de gases poluentes que aumentam o efeito estufa na atmosfera. Esse acordo foi realizado na cidade japonesa de Kyoto e, por isso, recebeu o nome de Protocolo de Kyoto. Outras conferências já realizadas com este objetivo foram a Rio 92 e Rio +20 no Brasil e COP21 em Paris. O Brasil tem como objetivo diminuir a emissão de gases que aumentam o efeito estufa em 37%, comparando aos dados de 2005, e de 43% até 2030. E como o Brasil pretende cumprir isso? Através de reflorestamento e uso de energia renovável. Viu como é importante conhecer sobre o mundo em que vivemos? Agora vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade número 1. A poluição atmosférica causa preocupação em todo o mundo, uma vez que provoca danos ao homem e ao meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por fontes fixas, como indústrias, ou fontes móveis, como os veículos automotores. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica um poluente atmosférico. Então, aí você tem 5 alternativas. Qual dessas alternativas não indica um poluente atmosférico? Vamos lá. Letra A, óxido de nitrogênio. Letra B, óxido de enxofre. Letra C,
gás nitrogênio? Letra D, partículas em suspensão? Ou letra E, monóxido de carbono? Vamos à resposta certa? Letra C, gás nitrogênio. O gás nitrogênio não indica um poluente atmosférico, pois ele, em uma concentração adequada, faz parte da composição do ar atmosférico. Vamos à atividade número 2? Atividade 2. A poluição atmosférica pode afetar diretamente a saúde humana, causando problemas respiratórios e até mesmo morte. Entre as alternativas abaixo, marque a única que não expõe uma forma de diminuirmos esse tipo de poluição. Então, aí você tem 4 alternativas. Dentre essas alternativas, marque a única que não, atenção, que não expõe uma forma de diminuirmos esse tipo de poluição. Letra A, destinação correta do lixo evitando lixões a céu aberto. Letra B, utilização de transporte público visando diminuir a quantidade de carros nas ruas. Letra C, diminuição da quantidade de áreas florestais nas cidades. Ou letra D, fiscalização governamental de indústrias. Vamos à alternativa que deve ser marcada, é a letra C, diminuição da quantidade de áreas florestais nas cidades. Então, se você diminui a quantidade de áreas florestais nas cidades, você tem uma menor quantidade de gás oxigênio à disposição daquela população. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, conhecemos sobre o ar que nos cerca. Conhecemos o conceito de atmosfera, bem como as suas camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vimos que a atmosfera é principalmente formada por gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e gases nobres. Além disso, a atmosfera também é formada por vapor de água. Vimos que as ações do homem e da natureza podem alterar a composição do ar atmosférico. As principais ações humanas que prejudicam a composição do ar são emissões de gases e partículas em decorrência do funcionamento de indústrias, veículos e queimadas. Dentre as ações naturais que podem afetar a composição da atmosfera estão atividades de vulcões, liberação de metano por animais durante o processo de digestão, poeira de deserto e decomposição. Grandes alterações na composição do ar podem ser prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Diante disso, devemos zelar pela manutenção da composição da atmosfera, pois ela é importantíssima para a manutenção da vida no planeta. Viu como é importante que a gente conheça sobre o planeta Terra? Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau!